Boa tarde, meu nome é Adriana, sou farmacêutica analista da Gerência Técnica de Diretoria da Assistência Farmacêutica e entre as patologias que eu avalio estão doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC, e asma. Diante do tema proposto para essa apresentação, iremos abordar dúvidas recorrentes sobre as patologias de asma e doença pulmonar obstrutiva crônica, que vou estar sempre me referindo como DPOC. Asma e DPOC pertencem a PCDTs diferentes. A asma pertence à portaria número 1317 de 2013, DPOC pertence à portaria número 609 de 2013, com CIDs distintos. A asma contempla os CIDs abaixo da portaria, e DPOC contempla os CIDs também abaixo de sua portaria. Por isso, os processos eles devem ser apresentados separados para cada patologia, que deve ser definida pelo médico prescritor. O formulário médico ele foi disponibilizado com o propósito de diminuir as devoluções. E conforme a nota técnica 8 de 2018, esse novo formulário médico de setembro de 2018, ele é anexo obrigatório e deve ser anexado ao processo a cada nova solicitação. Esse é o modelo do cabeçalho do novo formulário médico para solicitação de medicamentos através do componente especializado da assistência farmacêutica para o tratamento de asma e doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC. Percebe-se que apenas um formulário atende as duas patologias, porém, devem ser preenchidos separadamente, somente para asma ou somente para DPOC. O novo formulário, ele deve ser completamente preenchido com o nome completo do paciente, com a medicação de acordo com a solicitada no LME, deve ser datado, carimbado e assinado pelo médico prescritor. O formulário médico é anexo obrigatório para todas as novas solicitações e no rodapé do documento consta a sua última versão, que foi em setembro de 2018, e desde o dia 12 de novembro, somente vem sendo aceito esse novo modelo. Não será mais aceito o antigo formulário médico após essa data. Em caso de dúvidas, todos os documentos encontram-se disponibilizados no site da Secretaria e serão apresentados o caminho do endereço eletrônico para acessar essa documentação será mostrado no final da apresentação. E vocês podem perceber que toda a documentação em seu rodapé possui o mês e o ano que foram elaboradas ou atualizados. Esse é o modelo do novo formulário médico para asma, composto por 4 itens que devem ser obrigatoriamente preenchidos, no mínimo uma alternativa, e contempla esses referidos CIDs que estão sinalizados. Esse é o novo modelo do formulário para doença pulmonar obstrutiva crônica, que também é composto por 4 itens, e somente contempla também esses CIDs que estão sinalizados. No decorrer dessa apresentação, será explicado detalhadamente cada um desses itens,
mostrados de acordo com suas respectivas portarias. Conforme a nota técnica 8 de 2018, que trata das alterações nos resumos dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas da Diretoria da Assistência Farmacêutica, a especialidade médica está vinculada diretamente ao estágio da patologia solicitada no LME, que deverá ser especificada pelo médico prescritor. Por que a determinação da especialidade médica depende do estágio da asma? Conforme a portaria 1317 de 2013 para a asma, no número 10, que dispõe sobre a regulação, controle, avaliação pelo gestor, está escrito que pacientes com asma parcialmente controlada, não controlada ou exacerbada devem ser consultados por pneumologistas, especialmente nas duas últimas condições, atendidos em serviços especializados em pneumologia para o seu adequado diagnóstico. E isso é critério de inclusão para este protocolo. Também na mesma portaria, no número 9, que trata sobre a monitorização, está escrito no final que asmáticos graves e aqueles com dificuldade de controle da doença devem ter acompanhamento por especialista, pneumologista de adultos ou pneumologista pediátrico. E para a DPOC, por que a determinação da especialidade médica depende do estágio? Segundo a portaria número 609 de 2013 para a DPOC, no número 10, que dispõe sobre a regulação, controle e avaliação pelo gestor, pacientes a partir do estágio 3 devem ser acompanhados por pneumologistas em serviço especializado, ou seja, o estágio 3 e o estágio 4 de DPOC, somente pneumologista. Sendo assim, o formulário médico está de acordo com as duas portarias aqui apresentadas, tanto para a asma quanto para a DPOC. No item 1 do formulário, está especificado a necessidade de especialista pneumologista vinculado ao estágio de cada patologia. Dando continuidade à apresentação, vamos falar sobre o exame de espirometria. A espirometria é anexo obrigatório e serve para avaliar a gravidade da patologia, monitorização e análise da resposta ao tratamento para o diagnóstico correto. O exame de espirometria é um critério de inclusão tanto para a portaria de asma quanto para a portaria de DPOC e tem validade por 1 ano. Para o asma, o exame de espirometria não é obrigatório em crianças menores de 5 anos de idade. O diagnóstico nesta idade é somente clínico pela dificuldade da realização dessa prova funcional e deve ser relatado no item 4 do formulário médico, em que o médico prescritor deve assinalar essa alternativa que está sinalizada em vermelho, especificando os fatores de risco. E para pacientes maior que 5 anos de idade, deve apresentar no mínimo um sinal ou sintoma como critério de inclusão. Isso corrobora com o que está escrito na portaria para a asma,
no número 4, referente ao diagnóstico, em que especifica que crianças até 5 anos, o diagnóstico é eminentemente clínico pela dificuldade de realização de provas funcionais e ainda em crianças abaixo de 5 anos, nessa faixa etária, o diagnóstico se faz basicamente por anamnese e exames físicos detalhados, considerando a presença de fatores de risco para a doença, como explicado anteriormente. E a partir dos 5 anos de idade, há necessidade da realização da prova funcional pulmonar. O formulário médico está em conformidade com a portaria de asma, em que pacientes maior que 5 anos de idade deve anexar a espirometria, com validade de 1 ano. Aqui, então, estão representados o item 2, referente aos 2 formulários, para asma e para DPOC, que dispõe sobre o exame de espirometria. Quando assinalado não no campo 12 do LME, do processo para asma ou do processo para DPOC, significa que o paciente nunca fez nenhum tipo de tratamento. Então, deve-se se assinalar no campo 2 do formulário sem tratamento. E quando for assinalado não, ou seja, sim, no campo 12 do LME, tanto do processo para asma quanto do processo para DPOC, significa que o paciente ele está em tratamento ou já realizou algum tipo de tratamento em sua vida, então deve ser assinalado no item 2 com tratamento. Sendo assim, o campo 12 do LME, que está escrito paciente realizou o tratamento prévio ou está em tratamento da doença. Se assinalado sim, relatar o medicamento, e se assinalado não, não precisa. E perceber que o LME, ele deve estar de acordo com o item 2 do formulário médico. Retornando ao item 2 do formulário médico para asma, quando o exame de espirometria apresentar o laudo como normal, deve ser anexado ao processo o exame do teste de broncoprovocação com resultado positivo. Segundo a portaria de asma, o teste de broncoprovocação deve ser apresentado somente para pacientes maiores que 5 anos de idade e serve como demonstração de hiperresponsividade brônquica e pode ser usado no processo diagnóstico, havendo suspeitas clínicas ou sintomas compatíveis com asma e espirometria normal. Aqui está representado um exemplo do exame de espirometria com laudo normal para asma, em que é avaliado a resposta anterior à utilização do broncodilatador, chamado pré-BD, e somente pacientes sem nenhum tipo de tratamento realizado devem apresentar o teste de broncoprovocação positivo quando a espirometria apresentar o laudo como normal. Um exemplo do exame de teste de broncoprovocação com carbacol, que apresenta o laudo positivo do ponto de vista funcional. Essa avaliação funcional pulmonar também pode ser feita com metacolina,
Lembrando que esse teste é característico para asma. Esse exemplo do exame de espirometria mostra o volume forçado no primeiro segundo versus a capacidade vital forçada, que são parâmetros utilizados para avaliar a função pulmonar, juntamente com o volume expiratório forçado no primeiro segundo. Para a asma, antes do uso do broncodilatador, pré-BD, que está sinalizado, para DPOC após a utilização do broncodilatador, está sinalizado pós-BD, e este é um exemplo de espirometria sem laudo. E toda a espirometria deve conter o laudo como critério de inclusão. Mais outro exemplo do exame de espirometria, em que verifica-se a resposta anterior ao uso do broncodilatador, pré-BD, que aqui está especificado como base e não como pré. Para a asma e para a DPOC, a resposta após a utilização do broncodilatador, que aqui está especificado como pós-BD. Também podemos verificar nesse exemplo o laudo, que vem descrito como interpretação. E nesse caso, eu chamo a atenção que o paciente ele é fumante. Para o protocolo de DPOC, isso não é um critério de exclusão. Porém, se fosse um processo de asma, ele seria indeferido por apresentar um critério de inclusão que é o tabagismo. E conforme a portaria para a asma, no número 6, o primeiro critério de exclusão é tabagismo atual, exceto para os impossibilitados de abandonar o vício por retardo mental ou doença psiquiátrica grave, seguido do predomínio de doença pulmonar obstrutiva crônica e hipersensibilidade ou intolerância aos medicamentos indicados nesse protocolo. Ou seja, a presença de qualquer um desses critérios de exclusão é causa de indeferimento do processo de asma. O item 3 do novo formulário médico para asma corrobora com essa portaria, então, supracitada, em que, para não ser critério de exclusão, o paciente tabagista com retardo mental ou doença psiquiátrica grave deve anexar ao processo o relato médico como critério de inclusão. E está descrito no item 3 do formulário. No formulário médico para DPOC, como critério de inclusão, no item 3, o paciente deve apresentar, no mínimo, um sinal ou sintoma acrescido no item 4, de no mínimo um fator de risco. São fatores de risco: paciente com idade superior a 40 anos, inalação de qualquer gás irritante e ou material particulado, tabagismo atual ou tabagista em tratamento e deficiência de alfa-1 antitripsina. Nesse caso, é necessário anexar o exame. Lembrando que ex-tabagista e não tabagista não representa um fator de risco. Por isso, ele está descrito mais abaixo do formulário, sem sinalização de fator de risco.
E pacientes com idade inferior a 40 anos serão incluídos nesse protocolo se anexar relato de pneumologista dos sinais e sintomas e, no mínimo, acrescido de um fator de risco mais exames comprobatórios. Outras considerações importantes referente a questionamentos frequentes é que toda a documentação deverá ser prescrita pelo mesmo médico cadastrado no Sismedex e, de acordo com as portarias de asma e DPOC, a dosagem máxima diária preconizada de budesonida é 1.600 microgramas. Aqui estão os meus contatos em caso de dúvidas e o caminho do endereço eletrônico para acessar todos os documentos e os resumos dos PCDTs. E muito obrigada.